No aniversário de 7 anos do meu filho, a minha sogra resolveu me dar presente que ela tinha certeza que ia acabar comigo. Ela não me deu um brinquedo pro Miguel, nem um perfume, nem uma lembrancinha qualquer. Ela me entregou uma pasta parda cheia de papéis de cartório, com um sorriso no rosto e o salão inteiro do restaurante olhando para minha cara. E o meu marido gravando tudo com o celular, como se eu fosse um show de comédia. O que eles não sabiam é que, ali naquela mesa, eu já não era mais a mulher que eles achavam que mandavam. Eu devia ter desconfiado desde o momento em que a gente entrou na Cantina La Serra, em Goiânia, naquela noite de sábado. O lugar sempre vivia lotado, barulhento, gente rindo alto, garçom correndo com travessa de lasanha, crianças passando entre as mesas. Mas naquele dia o fundo do salão estava quase vazio, só com a nossa mesa montada, cheia de balões azuis e amarelos, e um bolo enorme coberto de brigadeiro e granulados coloridos. Mãe, olha! Miguel apertou a minha mão, os olhos brilhando. Tem bola do meu time. Os balões tinham as cores do time que ele torcia, aquele time do coração que ele escolheu como pai, vendo o jogo domingo à tarde. Ele estava com a camisa preferida, uma camiseta simples com um desenho de dinossauro que ele amava. A família do meu marido odiava essa camiseta. Diziam que parecia roupa de camelô, que deixava ele desleixado nas fotos. Eu deixei ele vir com a camiseta, mesmo assim. É teu dia, filho, eu disse, ajeitando a gola, você vem do jeito que você quiser. Caio, meu marido, nem olhou para mim. Só deu um beijo rápido na cabeça do Miguel, segurando o celular na outra mão como se fosse uma extensão do corpo dele. A tela acesa já apontada para nós, para a mesa, para tudo. Fala parabéns para mim, filho. Ele riu, empolgado com a própria gravação. Vai ficar top esse vídeo. Na cabeceira da mesa estava Dona Lúcia, minha sogra, num vestido verde escuro que combinava com o colar de pedra caro que ela sempre usava quando queria impressionar. Era aquele tipo de elegância que entra no lugar pedindo desculpa e, ao mesmo tempo, exigindo ser notada. Ela levantou um pouco quando nos viu chegar. Até que enfim, né, Luana, falou, com aquele tom doce que carregava veneno. Quase que o aniversário do Miguel vira festa de ano novo. A cunhada, Camila, soltou uma risadinha, mexendo no cabelo liso, impecável, a unha feita brilhando à luz amarela do restaurante. Na outra ponta da mesa, seu João, meu sogro, parecia menor do que era, sentado curvado, olhando para o guardanapo como se ele fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu sorri de forma educada. Já tinha aprendido que, naquela família, responder doía mais do que engolir. Cantamos parabéns. O garçom trouxe o bolo. Apagaram algumas luzes do salão, e por um minuto tudo pareceu quase normal. Miguel fechou os olhos com força. Juntou as mãos e fez o pedido dele em silêncio, soprando as velas com toda a energia do mundo. Eu fiquei olhando para ele e pensei que, se existisse alguma justiça, o desejo dele ia se realizar antes de qualquer chantagem daquele povo. Mas eu sabia que não era assim que a vida funcionava. Os pratos chegaram, massa fumegante, frango ao molho, arroz soltinho. As pessoas conversavam em volta de mim como se eu fosse parte da decoração. Tipo um vaso bonito que você acostuma ter ali no canto da sala e esquece que precisa de água. Camila, como ficou a campanha nova da loja? Perguntou Dona Lúcia, ignorando completamente a minha presença. Aquele outdoor na entrada do condomínio ficou ótimo. Ficou chique, mãe. Ela respondeu, orgulhosa. Bem diferente de coisa amadora. Coisa amadora era como ela chamava o meu trabalho com design e redes sociais. O tal trabalho de computador. Para elas, eu passava o dia brincando na internet. Eu cortava o frango do Miguel em pedaços menores e fingia que não ouvia. Fazia anos que eu tinha aprendido que, se eu respondesse, virava confusão. E se não respondesse, virava piada também. Então eu escolhia a opção silenciosa. Era menos cansativa. No meio do jantar, Dona Lúcia pigarreou de um jeito que fez todo mundo parar de falar. Até o garçom que passava perto deu uma olhada. Antes da gente cortar o bolo, ela disse, ajeitando o colar, eu tenho uma surpresa muito especial. Principalmente para você, Luana. Meu estômago gelou. Minha sogra nunca tinha surpresa especial para mim.
No máximo, uma crítica nova, com embalagem diferente. Ela puxou debaixo da mesa uma pasta parda, daquelas de escritório, pesada, bem feita, com uma etiqueta discreta. Na lateral, vi o carimbo de um escritório de advocacia conhecido na cidade. Meu coração acelerou. As mãos começaram a suar. Eu sabia o que era aquilo antes mesmo de ela empurrar a pasta na minha direção. Isso aqui é um gesto de cuidado, ela explicou, com a voz melosa, olhando para os lados para garantir atenção. Uma decisão em conjunto da família, pro bem do Miguel, pro bem do meu filho Caio e pro seu também, claro. Camila endireitou na cadeira, animada. O sorriso dela quase não cabia no rosto. Caio levantou discretamente o celular, a câmera virada para mim, como se eu fosse uma atriz que nem sabia que estava num palco. Seu João abaixou ainda mais o olhar. Abre, Luana, incentivou Dona Lúcia. A gente pensou em cada detalhe. Eu respirei fundo e soltei devagar. Os dedos tremiam, mas o movimento da minha mão foi firme quando soltei o fecho de metal da pasta. Ali dentro estavam as folhas impressas com meu nome completo, o de Caio, a guarda do Miguel, divisão de bens. Tudo já preenchido. Sobrou um espaço em branco, a linha para eu assinar. Pronto. O presente de aniversário do meu filho. O fim oficial do casamento da mãe dele, no meio do jantar, com as velas do bolo ainda pingando cera. A gente conversou bastante, explicou Dona Lúcia, como se estivesse explicando uma reforma na casa, e chegou à conclusão de que essa união não está funcionando mais. Meu filho merece uma parceira à altura da história da nossa família. Alguém que some de verdade. E você? Bem, você tem o seu jeitinho. Ela disfarçou um sorriso, como se estivesse sendo gentil. Camila deu um risinho abafado. Nada pessoal, viu? Completou a cunhada. Mas é melhor resolver logo do que ficar arrastando uma coisa que já morreu. Caio não abriu a boca. Só fez um movimento com o queixo, tipo concordando com tudo, e aproximou ainda mais o celular do meu rosto. Ele queria registrar cada segundo. O olho dele brilhava de expectativa. Eu vi a pergunta silenciosa na expressão deles. Vamos ver quanto tempo até ela chorar. Até ela se desesperar. Até ela implorar. Miguel olhava de um rosto para o outro, sem entender. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz fina, insegura. Tá tudo bem? Naquele instante, alguma coisa dentro de mim mudou de lugar. Não foi uma explosão. Não foi um grito. Foi como se uma porta interna, que eu mantinha sempre encostada, se fechasse de vez por dentro. Fechada e trancada. Ali, eu decidi que eu não ia dar para eles aquilo que eles mais queriam, o meu colapso. Eu segurei a caneta azul que estava presa num clipe na própria pasta. O metal estava frio, quase gelado. Dona Lúcia sorriu, achando que finalmente tinha me quebrado. Isso, assina, querida, ela murmurou. Vai ser libertador para todo mundo. Caio aproximou o celular mais um pouco, quase encostando a lente nos papéis. Camila inclinou o corpo para frente, com o cotovelo apoiado na mesa. O salão inteiro parecia ficar em silêncio. A ponta da caneta encostou no papel. Eu poderia ter jogado a pasta de volta, poderia ter levantado a voz, acusado, feito uma cena digna de novela. Qualquer reação forte serviria perfeitamente pro vídeo que meu marido queria postar depois, talvez num grupo da família, talvez só guardar para se divertir. Mas eu não dei isso para eles. Eu escrevi meu nome devagar, letra por letra, em todas as linhas necessárias, sem tremer, sem fazer careta. O som leve da caneta correndo na folha foi a única coisa que quebrou o silêncio. Quando terminei, fechei a pasta com calma e deslizei de volta na direção da minha sogra. Pronto, eu disse, olhando bem nos olhos dela. Obrigada pelo cuidado, Dona Lúcia. Facilitou bastante. O sorriso dela murchou na mesma hora, como balão furado. Camila franziu a testa, perdida. Caio abaixou um pouco o celular, sem entender o que tinha saído diferente do roteiro que eles tinham ensaiado. Eu me levantei. Alisei o vestido simples que eu tinha escolhido de propósito, nada que chamasse atenção, e fui até o lado do Miguel. Ele me olhava com os olhos cheios de interrogação. Amor, eu falei baixinho, passando a mão no cabelo dele.
Hoje de noite a mamãe precisa sair mais cedo, tá? Mas amanhã, depois do almoço, eu venho te buscar. Combinado? Só eu e você. A gente vai ter um dia só nosso. Um aniversário do jeitinho que você merece. Mas, você não vai comer bolo? Ele perguntou, apertando o garfo com a mão pequenininha. Come você por mim, eu respondi, dando um beijo demorado na testa dele. E lembra de uma coisa, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nunca esquece disso. Ele assentiu devagar, ainda confuso, mas confiando em mim, como crianças confiam quando ainda acreditam que adultos sempre sabem o que está fazendo. Eu me virei para a mesa. Desejo uma ótima noite para todos, falei, num tom tão educado que até me surpreendi. O bolo tá lindo. Aproveitem. E, Miguel, meu amor, parabéns. A mamãe te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ninguém falou nada por alguns segundos. Dona Lúcia estava vermelha, segurando a pasta como se aquilo fosse um peso que ela não tinha planejado carregar. Camila olhava de mim para a mãe, esperando alguma explosão que não vinha. Caio parecia desnorteado, como se estivesse assistindo a um jogo cujo resultado já não entendia mais. Eu peguei minha bolsa, coloquei a alça no ombro sem pressa e caminhei em direção à saída do restaurante. Não corri. Não olhei para trás. Quando eu passei pelo balcão, o garçom que tinha ajudado a montar a mesa me olhou de relance, com aquela curiosidade discreta de quem percebe que tem alguma coisa estranha no ar, mas não sabe o que é. Lá de dentro, ouvi a voz de Dona Lúcia subir de tom. Isso não faz sentido. O que foi isso, Caio? O que essa mulher tá aprontando? Ouvi a cadeira do meu marido arrastando no chão. Ouvi Camila resmungar algo sobre eu estar em choque e que logo ia cair a ficha. Eu quase ri. Eles realmente acreditavam que eu era aquela mulher que eles moldaram ao longo de 7 anos, quieta, agradecida por qualquer migalha, sempre com medo de desagradar. Eles não faziam ideia. Quando cheguei no estacionamento, o ar da noite parecia mais frio do que quando a gente tinha chegado. Eu abri o carro, sentei e fiquei alguns segundos segurando o volante com as 2 mãos, respirando fundo. Meus dedos ainda lembravam a textura do papel. Meus olhos ainda viam a cena da mesa, o bolo, o sorriso falso da minha sogra, o celular do meu marido apontado para mim como uma arma moderna. Eu liguei o carro e saí dali, sem olhar pelo retrovisor. Eles achavam que tinham tomado a frente do jogo. Achavam que tinham me encurralado num canto público, me exposto, me humilhado, me deixado sem saída. Mas enquanto eu dirigia pelas avenidas de Goiânia, vendo as luzes dos prédios se misturando com o céu escuro, uma certeza crescia em mim com uma calma quase assustadora. Eles tinham acabado de pisar numa armadilha que eu vinha montando, detalhe por detalhe, há quase 10 meses. Eles só ainda não sabiam disso. Eu já estava a caminho de casa naquela noite, com Goiânia passando pela janela do carro como um filme ruim que eu já tinha visto 1000 vezes. Quando percebi que, para entender o que aconteceu no restaurante, eu precisava voltar um pouco no tempo. Porque a verdade é que a história dos presentes de aniversário do Miguel não começou naquela mesa iluminada por balões azuis. Ela começou muito antes. Começou no dia em que eu percebi, finalmente, que a casa onde eu morava não era um lar. Era um território controlado. E eu, uma visitante tolerada sob vigilância. Na época, já fazia quase 6 anos que eu morava com o Caio. A gente tinha se mudado para uma casa em um bairro classe média de Goiânia. Uma casa que, segundo ele, ia ser só nossa. Só que tudo ali respirava a presença da mãe dele, cada móvel, cada cortina, cada detalhe de decoração que eu jamais teria escolhido. No primeiro mês, achei que fosse exagero da minha cabeça. No segundo, percebi que o jogo era outro. A casa podia ter sido comprada por nós dois, mas quem tinha a chave era Dona Lúcia. E ela usava. Um dia, eu estava terminando um trabalho no computador, um pacote de identidade visual para uma empresa pequena de Anápolis, quando ouvi a porta abrir. Sem tocar campainha, sem mandar mensagem, sem bater palma no portão como qualquer pessoa normal faria. Ela simplesmente entrou. Ah, Luana, você tá aí? Perguntou como se fosse natural. Vim ver como ficou o quarto de hóspedes. Mandei o pessoal entregar umas roupas de cama novas.
Eu ainda tentava ser educada nessa época. Seria bom avisar antes, Dona Lúcia. A gente podia não estar em casa. Minha filha, ela respondeu com um sorriso ensaiado, casa de família não tem essa formalidade. Casa de família. Ela gostava dessa expressão. Usava sempre que queria lembrar quem mandava. Caio assistia tudo de longe, como se não fosse com ele. Era impressionante. Ele dizia que era jeito da mãe, que só queria ajudar, que eu me incomodava por bobagem. Só que cada visita inesperada, cada comentário, cada opinião que eu não pedia arrancava um pedacinho da minha paz. E foi assim que a convivência virou sobrevivência. O pior, porém, ainda estava por vir. Aconteceu numa tarde abafada de outubro. Eu cheguei em casa depois de acompanhar um cliente numa sessão de fotos. Estava cansada, mas tranquila. Miguel estava na escola. Eu planejava tomar água gelada, descansar alguns minutos e buscar ele mais tarde. Abri a porta. E parei. Na sala, vi 2 malas abertas. Uniformes do Miguel dobrados. Chinelinhos dele. O pijama azul com estampa de foguete. Tudo arrumado com cuidado. E, no meio da sala, Dona Lúcia com as mãos na cintura, como se estivesse coordenando uma operação. Oi, Luana. Ela disse com aquele ar de quem decide o rumo da família inteira. Passei aqui só para pegar o Miguel. Vamos levá-lo para a chácara em Pirenópolis. Ele precisa de ar puro, de rotina boa, longe dessa vida corrida. Eu pisquei, achando que tinha entendido errado. Como assim pegar o Miguel? Sem falar comigo. Ela riu, como se eu tivesse contado uma piada. Minha filha, eu sou a avó. E o Caio já sabe. Ele me ligou ontem. 2 semaninhas só. Vai ser ótimo para ele. Foi ali que algo começou a trincar. Primeiro como rachadura fina. Depois como fissura profunda. 2 semanas? Repeti, sem acreditar. Vocês combinaram isso sem mim? Luana, não faz drama. Ela revirou os olhos. Você vive nesse computador, inventando esses trabalhos de internet. O menino precisa de família presente. De gente que tenha tempo para ele. Eu respirei fundo. Muito fundo. Miguel não vai a lugar nenhum sem eu concordar. A expressão dela mudou na hora. A suavidade falsa caiu, como maquiagem mal passada. Caio. Ela gritou em direção à escada. Sua esposa está sendo difícil. Ele desceu devagar, parecendo já preparado para a cena. E foi aí que eu soube que aquilo tinha sido planejado. Amor, ele falou, pousando a mão no corrimão. A mãe só quer o melhor pro Miguel. Você sabe como ela é. Eu senti o chão balançar, como se meu corpo soubesse de uma verdade que minha mente ainda não tinha tido coragem de admitir. Você combinou 2 semanas sem me avisar. Não é nada demais, ele insistiu. Vai ser bom para ele. Você fica muito sensível com tudo. Sensível. Era sempre essa palavra. A arma deles contra mim. Mas, dessa vez, ela não me machucou. Ela só me deu clareza. Eu olhei para as malas arrumadas. Para a sogra decidindo o destino do meu filho. Para o marido que não tinha coragem de defender ninguém além da própria zona de conforto. Foi nesse dia que o estalo aconteceu. Mas não do jeito que eles queriam. Eu não gritei. Não discuti. Não implorei. Eu só disse: podem ir. Eles empalideceram. Surpresos. Esperavam resistência visível, não silêncio calculado. Camila apareceu na porta alguns minutos depois, pronta para ir junto, toda animada. Era óbvio que aquilo era um evento da família deles. Eu era só o detalhe incômodo. Eu os vi indo embora com o Miguel. E, quando o carro sumiu na esquina, eu fiquei sozinha na sala silenciosa, com as malas vazias, sentindo a casa finalmente sem o peso daquelas presenças. Foi ali, no meio daquele espaço vazio, que meu coração deixou de pedir para ser visto, e começou a se preparar para lutar. 2 horas depois, ainda parada naquela sala que nunca tinha sido minha, eu liguei para a única pessoa que sempre foi honesta comigo, minha mãe. Mãe, minha voz saiu baixa, mas firme. Você lembra daquela amiga da tia Lourdes? Aquela advogada que ajudou ela no divórcio. Minha mãe demorou meio segundo para responder. Lembro. Por quê? Me passa o contato dela. Eu preciso.
Houve silêncio do outro lado. Silêncio de quem entendeu mais do que eu podia dizer naquele momento. Vou te mandar agora mesmo, minha filha. Foi assim. Sem grito, sem escândalo, sem vidro quebrando. O começo do fim chegou no formato de uma ligação curta e tranquila. De um nome anotado no bloco de notas. De uma decisão que não parecia coragem. Parecia necessidade. Naquela noite, abri meu computador. Mas não para trabalhar. Para começar a reunir cada detalhe dos últimos 6 anos. Mensagens, fotos, vídeos, comentários, testemunhas. E, enquanto as pastas iam se enchendo, eu percebia que aquela luzinha do notebook, iluminando meu rosto no escuro, era quase o início de uma fogueira. Uma fogueira que eu ia usar para finalmente esquentar a minha vida. Ou queimar a deles. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Uma paz silenciosa, perigosa. A paz de quem finalmente entendeu que estava sozinha. E que, às vezes, é exatamente isso que salva a gente. Quando a advogada, a doutora, Helena Mansur, entrou na minha vida, eu ainda não fazia ideia da profundidade do buraco onde aquela família tinha me colocado. E, sinceramente, também não imaginava a força que eu estava prestes a descobrir dentro de mim. A consulta com ela aconteceu numa manhã abafada de quarta-feira, em um escritório discreto no setor oeste de Goiânia. Nada de portas douradas, nada de móveis luxuosos. Era um lugar silencioso, com cheiro de café acabado de passar e paredes inteiras cobertas por livros de direito. A doutora Helena tinha um jeito firme e calmo, daqueles que não desperdiçam palavras. Me conte tudo desde o começo, ela pediu, abrindo uma pasta nova com meu nome. E não deixe nada de fora. Nada é pequeno demais quando falamos de controle emocional. Eu contei. Por mais de 1 hora, eu contei. As visitas repentinas da minha sogra. As decisões tomadas sem me consultar. O Caio sempre do lado da mãe. O Miguel, cada vez mais dependente da aprovação deles. A tentativa de levar meu filho sem minha permissão. À medida que eu falava, a expressão da advogada mudava de neutra para algo entre indignação e compaixão. Não compaixão por mim, mas por eu ter carregado aquilo tudo sozinha por tanto tempo. Quando terminei, ela respirou fundo. Luana, você esteve isolada dentro dessa situação por anos. Isso bagunça a cabeça de qualquer pessoa. Mas você está certa. O que fizeram com você é violência emocional. E, infelizmente, é muito mais comum do que se imagina. Eu sentia as lágrimas querendo subir, mas segurei. O que eu faço agora? Ela uniu as mãos sobre a mesa, como quem fecha um plano. Primeiro, registramos tudo. Cada episódio, cada intromissão, cada falha do seu marido como pai, cada decisão da sogra envolvendo Miguel sem sua autorização. Com data, horário e detalhes. Segundo, protegemos sua renda. Você trabalha de forma autônoma, e isso pode ser usado contra você se não houver organização. E terceiro, precisamos descobrir o que eles estão planejando. Esse terceiro ponto acendeu uma luz dentro de mim. Porque, embora eu ainda não soubesse de nada concreto, algo me dizia que aquela família não estava apenas ultrapassando limites. Eles estavam arquitetando algo. E eu precisava descobrir o que. Miguel voltou da chácara 1 semana depois. Mais calado. Mais inseguro. Com saudade de mim, claro, mas diferente. Como se tivesse passado dias ouvindo coisas que eu não devia sequer imaginar. Caio, ao deixá-lo em casa, estava estranhamente simpático. O Miguel adorou a viagem. Ele disse, sorrindo mais do que o habitual. Mamãe fez de tudo para ele. De tudo. O jeito dele falar parecia uma cobrança disfarçada. Depois que Caio foi embora, sentei no tapete com o Miguel para brincar de montar. E, no meio das pecinhas coloridas, ele comentou. A vovó disse que você vive cansada, que às vezes eu podia ficar mais tempo lá, para você descansar. Minha mão parou no ar, segurando o bloco azul. Ela disse isso para você? Perguntei, mantendo a voz calma. Miguel balançou a cabeça afirmativamente, sem dar importância, como se fosse algo normal. Não era. Não era nem perto disso. E foi naquele momento, sentada no chão da sala, com o carrinho do meu filho na mão,
que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia me proteger. Eu ia proteger o Miguel. Eu ia descobrir o que estava acontecendo por trás das portas da casa daquela família. Eu só não sabia ainda que a resposta estava escondida bem mais perto do que eu imaginava. Ou melhor, no bolso do Caio. 3 semanas depois da consulta com a doutora Helena, numa noite aparentemente comum, eu estava recolhendo as roupas do Caio para lavar. Ele sempre deixava tudo espalhado. Camisas no banheiro, bermudas em cima de cadeira, meias perdidas pela casa. Quando peguei a jaqueta jeans que ele tinha usado naquele dia, senti um peso estranho no bolso interno. Achei que fosse a carteira ou a chave do carro. Mas, quando puxei, meu coração disparou. Era um celular. Outro celular. Um aparelho simples, barato, daqueles que se compra sem registro em barracas de camelô da Avenida Anhanguera. E estava ligado. Sem senha. Como se ninguém imaginasse que eu teria coragem de mexer. Minhas mãos ficaram frias. Meu corpo inteiro ficou imóvel. 2 escolhas estavam ali. Fechar o celular e fingir que nunca vi. Ou continuar. E, naquele estágio da minha vida, eu já não era mais o tipo de mulher que fingia. Abri a tela. O ícone do aplicativo de mensagens estava cheio de notificações. Toquei. A conversa era com um único contato, salvo como Cami. Eu rolei as mensagens. Cada linha era um golpe silencioso. Cami. Minha mãe já falou com o advogado dela. Falta pouco. Caio. Ela não vai aceitar de boa. Vai dar trabalho. Cami. Por isso mesmo a gente precisa surpreender. A humilhação vai fazer ela desistir de brigar. Meu sangue gelou. Continuei rolando. Caio. Vamos entregar os papéis na festa do Miguel então. Cami. Claro. Vai ter gente olhando. Ela não vai poder fazer escândalo. Caio. Vou gravar tudo. Mamãe quer o vídeo caso ela perca a cabeça depois. Eu senti meu estômago revirar. Rolei mais. Cami. Já pensou se ela chora na frente de todo mundo? Vai ser engraçado. Caio. Ela sempre chora por coisa pequena. Aquela frase, por coisa pequena, acertou um ponto dentro de mim que eu nem sabia que ainda estava vivo. Mas eu continuei. Eu precisava chegar até o fim. A última mensagem era de 3 dias antes. Cami. Se tudo der certo, resolvemos isso antes do meio do ano. Aí você fica livre para encontrar alguém que combine mais com você. A palavra livre pareceu me atravessar. Livre. Como se eu fosse uma prisão. Um erro. Uma obrigação que eles queriam descartar com elegância. Eu respirei fundo. Fechei o celular. E coloquei de volta no mesmo bolso onde estava. Depois disso, terminei de dobrar as roupas. Preparei o jantar. Dei banho no Miguel. Contei uma história nova antes de dormir. E, quando a casa finalmente ficou silenciosa, peguei meu caderno e escrevi em uma página limpa. Etapa 1 do plano. Eles acham que sabem quem eu sou. Na linha seguinte. Etapa 2. Deixá-los acreditar nisso até o fim. Fechei o caderno. Apaguei a luz. E deitei na cama com a tranquilidade de quem acabou de encontrar a arma que o inimigo deixou cair sem notar. Uma arma que eu usaria com precisão. Sem pressa. Sem barulho. Com estratégia. Naquela casa, eles tinham começado um jogo. Mas agora, quem ditava as regras era eu. Depois daquela noite em que encontrei o celular escondido do Caio, algo dentro de mim ficou diferente. Não era ódio, não era raiva. Era algo muito mais nítido, muito mais frio. Clareza. Eu sabia exatamente quem eles eram. E, finalmente, eu sabia quem eu não seria nunca mais. Nos dias seguintes, a casa parecia viver 2 mundos paralelos. No mundo visível, eu continuava no meu papel, a esposa calma, a mãe presente, a mulher que aceita tudo com paciência. O Caio sorria, conversava sobre qualquer coisa banal, e eu respondia da mesma forma. No mundo invisível, porém, o verdadeiro, eu estava montando um mapa de guerra. A minha vantagem. Eles achavam que eu era previsível, domesticada, dócil. Eles achavam que eu não via nada. E, quando o inimigo subestima você,
Cada detalhe vira arma. A primeira coisa que fiz foi organizar provas. Abri uma pasta no computador, protegida por senha, com um nome inocente. Receitas de bolo caseiro. Mas lá dentro estava a história inteira que eles fingiam que ninguém via. Vídeos da Dona Lúcia entrando na nossa casa sem avisar. Áudios antigos do Caio me diminuindo, gravados numa tentativa boba de registrar uma conversa que eu queria mostrar para alguém, mas nunca mostrei. Mensagens em que a Camila fazia piada comigo. Prints do celular secreto que eu copiei escondido, numa madrugada silenciosa, com o coração acelerado. Eu revisava tudo isso enquanto Miguel dormia, sentado no chão da sala com o notebook apoiado na mesinha de centro. Eu tinha medo, claro, mas era um medo que vinha acompanhado de foco. A cada página salva, cada arquivo renomeado, eu sentia que recuperava um pedaço meu. Pela primeira vez em anos, eu respirava livre dentro daquela casa. A segunda frente do plano era financeira. A doutora Helena tinha sido clara. Eles controlaram a casa, a rotina e a sua posição como mãe. Mas a renda não pode ser o próximo alvo. Eu sabia que o Caio, se sentisse o controle escapando, seria capaz de mexer até no que eu ganhava. Então eu reestruturei tudo. Transferi meus clientes para um e-mail que só eu tinha. Abri uma conta nova em outro banco. Organizei cada pagamento, cada nota, cada comprovação de renda. E, quando percebi que o dinheiro que eu ganhava com design era maior do que eu mesma dava valor, senti um orgulho estranho, quase oculto. Aquela renda tinha sido motivo de piada da família dele por anos. Agora seria uma das minhas proteções. A terceira parte do plano, e a mais arriscada, envolvia a própria família dele. Eu precisava entender até onde ia o poder daquela mulher. Dona Lúcia sempre foi articulada, cheia de contatos, dona de uma rede imobiliária grande e influente. Ela sabia usar o sobrenome como escudo, como arma, como moeda. E, por isso mesmo, eu precisava descobrir onde estavam as rachaduras. A chance apareceu numa segunda-feira à noite, quando Caio me avisou que iria trabalhar até tarde. Ele estava usando o carro, então eu fiquei em casa com o Miguel, preparando o jantar. Quando Miguel foi dormir, dei uma olhada pela janela. A rua estava silenciosa, com exceção de um cachorro latindo ao longe. Eu peguei o celular, o meu, o oficial, e sentei no sofá. Abri o aplicativo de conversas e procurei um nome que eu nunca imaginei que iria procurar. Seu João. O sogro, o homem que, por 6 anos, assistiu tudo calado. O homem que parecia menor ao lado da própria esposa. O homem que desviava o olhar sempre que eu era humilhada. Mas também o único naquela casa que não me tratava como intrusa. A única presença que parecia carregar culpa no fundo dos olhos. Eu hesitei por alguns segundos, tomada por um medo estranho. E escrevi: Boa noite, seu João. É a Luana. Desculpa mandar mensagem assim, mas preciso conversar com o senhor. É importante. O celular ficou na minha mão por alguns minutos eternos, até que finalmente veio a resposta. Boa noite, minha filha. Eu imaginava que isso ia acontecer um dia. Pode me ligar. Meu coração disparou. Eu respirei fundo. Liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Luana. A voz dele saiu cansada. Eu sinto muito. Aquilo me pegou de surpresa. O senhor sabe do que eu estou falando? Perguntei. Ele suspirou. Sei. Eu sei de tudo. Eu sempre soube. Sua sogra planeja cada detalhe, desde antes de você e o Caio se casarem. Eu fiquei em silêncio, tentando entender. E por que o senhor nunca disse nada? Houve uma pausa longa, dolorosa. Porque eu nunca tive coragem de enfrentar sua sogra. Ele engoliu seco. Ela sempre decide por todos nós. Eu achei que isso não fosse tão grave. Mas agora eu vejo que vocês passaram dos limites. Ele corrigiu. Que eles passaram. E eu deixei. Meu peito apertou. Eles querem tirar o Miguel de mim, eu disse, com a voz baixa. E querem me expor. Me destruir. A resposta dele veio firme. Coisa que eu nunca tinha visto naquele homem. Isso eu não vou deixar acontecer. Foi como ouvir uma porta se abrindo dentro de uma casa escura.
Dona Lúcia já comentou com alguém sobre advogado? Sobre audiência? Sobre estratégia? Perguntei. Ele hesitou. Então falou. Sim. Ela disse que quer tratar você como incapaz. Que quer mostrar que você não tem estrutura financeira, nem emocional. Que quer provar que o Miguel é mais estável com o Caio. Ela planeja isso faz meses. Eu fechei os olhos. Não era surpresa, mas doía. Luana, prosseguiu ele, eu tenho documentos. Coisas que posso te mostrar. Ela sempre foi descuidada perto de mim. Eu posso ajudar você. Um arrepio subiu pela minha coluna. Por quê? Perguntei. Depois de todos esses anos. Do outro lado da linha, a voz dele baixou. Porque eu tenho que fazer pelo menos uma coisa certa antes de morrer. Eu não disse nada. Não precisei. Aquela frase era a prova de que, mesmo dentro da casa mais gelada, sempre existe uma rachadura por onde entra a luz. Depois daquela ligação, tudo ganhou velocidade. A cada noite, depois de colocar Miguel para dormir, eu revia o plano com a doutora Helena por chamada de vídeo. Não podemos agir cedo demais, ela alertava. Eles precisam acreditar completamente que você continua no papel deles. Quanto mais seguros estiverem, maior o impacto. E eu seguia. Agia normalmente. Respondia às mensagens. Participava dos almoços de domingo na casa da sogra, sorrindo enquanto Dona Lúcia falava sobre decoração, investimentos e como uma família de verdade funciona. Eu observava tudo. Parecia calma. Parecia relaxada. E, por baixo dessa máscara paciente, eu anotava cada frase, cada gesto, cada sinal. Cada passo deles era um bloco que eu encaixava no meu quebra-cabeça. 3 meses depois, eu estava pronta. Com documentos, com prints, com vídeos, com declarações do próprio sogro, com provas da interferência da sogra, com registro de negligência do Caio, com proteção financeira, com suporte jurídico. Eu havia construído uma muralha, pedra por pedra. E, ironicamente, quem me deu os tijolos foram eles mesmos. Por quê? Para derrotar um inimigo que se acha invencível, você só precisa deixá-lo acreditar nisso até o último momento. E quando minha sogra decidiu transformar o aniversário do meu filho num ato público de humilhação, ela apenas apertou o botão que iniciava o meu plano. O plano que, até então, só existia dentro do meu silêncio, mas que, dentro de pouco tempo, ia cair sobre eles com força total. O aniversário do Miguel se aproximava, e, para qualquer pessoa de fora, parecia apenas uma festa infantil comum, bolo, balões, parentes. Mas, para mim, era a data marcada no calendário deles, a armadilha deles, a cena que planejaram cuidadosamente para me destruir. E, ironicamente, era também o palco perfeito para o meu contra-ataque. Uma semana antes da festa, Dona Lúcia me ligou cedo, bem cedo, num sábado em que eu ainda estava tomando café, enquanto Miguel assistia desenho. Luana, ela disse, sem nem dar bom dia, já reservei o salão privado da cantina. Um momento tão importante merece elegância. Você sabe que nossa família preza por isso. Nosso. Aquela palavra nunca incluiu a mim. Tudo bem, respondi. Calma. O Miguel vai ficar feliz. Claro que vai. Ela sorriu pelo telefone, dava para sentir. E você, Luana? Pelo amor de Deus, capriche na aparência. Não vamos constranger o Caio em público. Eu fiquei em silêncio por 2 segundos. A antiga eu teria engolido aquilo quieta, tentando não fazer ondas. A nova eu apenas disse: vou ver o que faço. E desliguei. Enquanto eu guardava a xícara na pia, senti algo dentro de mim quase como um riso silencioso. Eles estavam tão confiantes, tão seguros do próprio plano, que não percebiam o óbvio. Toda pessoa que se prepara para humilhar alguém acredita que já venceu. E é aí que elas tropeçam. No dia da festa, me arrumei com uma tranquilidade que eu não sentia fazia anos. Não era roupa de impressionar. Não era look caro para agradar sogra. Era eu. Um vestido simples, azul escuro, que caía bem no meu corpo sem esforço. Cabelo preso com delicadeza, maquiagem leve, perfume suave.
Miguel vestiu a camiseta do time dele, aquela que a família do Caio detestava. A do dinossauro, estampada e alegre. Mãe, será que o papai vai gostar dessa camiseta? Ele perguntou, inseguro. Eu me ajoelhei na frente dele e segurei seus ombros. Miguel, quem tem que gostar é você. O seu aniversário é teu. Seu pai te ama. E eu te amo mais que tudo. Ele sorriu, tímido, como se isso libertasse um nó que sempre aparecia quando o assunto era agradar a avó. Saímos de casa e fomos para a cantina. A cada minuto que passava, eu sentia menos medo e mais determinação. A cantina La Serra estava enfeitada de um jeito quase teatral. Balões azuis, amarelos, dourados. Mesa posta como se fosse evento corporativo. Um bolo enorme, cheio de camadas de brigadeiro e chantilly. Tudo parecia normal na superfície, mas eu sabia que ali dentro estava a armadilha deles. Dona Lúcia me recebeu com um sorriso estudado. Luana, até que você veio arrumada. Ela me olhou de cima a baixo. Não está deslumbrante, mas aceitável. Obrigada, respondi, sem emoção. Aquela resposta desarmou o prazer dela. Era fácil irritar quem vivia de provocar reações. Ao lado dela, Camila estava inquieta. Passava a mão no cabelo o tempo todo. Olhou para mim como quem aguarda uma explosão iminente. E Caio? Caio me observava como se fosse ver um filme que ele mesmo dirigiu. O celular dele estava na mão. Claro que estava. Miguel correu para perto dos primos. Eu fiquei ao lado da mesa, respirando fundo, preparando meu corpo para a cena que eles achavam que tinham coreografado. Cantaram parabéns. Miguel soprou as velas. Ele estava feliz, realmente feliz, e aquilo me deu mais força ainda. Foi então que Dona Lúcia pigarreou, o sinal. Ela tinha esse hábito, avisava com o som da garganta quando ia dizer algo que considerava importante. O salão ficou em silêncio. Antes de cortarmos o bolo, ela disse, sorrindo para mim, temos um presente muito especial para Luana. Algo que vai ajudar toda a nossa família. Eu senti o ar mudar. A atmosfera ficou mais pesada, como se todos ali estivessem prestes a assistir uma queda pública. Ela pegou a pasta parda. A mesma. Eu reconheci no mesmo instante. Empurrou na minha direção. Assine aqui, querida. A voz dela era melosa. Para o bem de todos. Camila se inclinou na cadeira. Caio levantou o celular, que já estava gravando. Seu João abaixou o olhar, e era a primeira vez que eu via vergonha verdadeira naquele rosto. Eu toquei na pasta. Abri. Folhas preenchidas. Linhas esperando minha assinatura. Toda uma vida tratada como item de contrato. Mas eu não estava ali para seguir o plano deles. Eu estava ali para revelar o meu. Peguei a pasta, fechei com calma e sorri. Um sorriso que eles não reconheciam. Dona Lúcia, eu disse, com a voz firme, a senhora tem certeza de que quer seguir com isso? Aqui? Em público? Na frente das crianças? Ela piscou, confusa. Caio baixou um pouco o celular, sem entender. É, o mais apropriado, ela respondeu, tentando recuperar o controle. É a solução que encontramos para evitar drama. Drama. Repeti, com um sorriso leve. Entendo. Eu coloquei a pasta sobre a mesa e tirei da bolsa um envelope branco, discreto, mas espesso. As mãos da Camila tremeram ao ver. Ela percebeu antes de todos. O que é isso? Dona Lúcia perguntou. O meu presente para vocês, respondi. Ou melhor, o presente que entreguei ao juiz há 3 meses. Entreguei o envelope para ela. Ela abriu. Leu as primeiras linhas. E sua expressão mudou por completo. Medo, raiva, incredulidade. Isso é... Ela gaguejou. Isso é uma ação de divórcio. Protocolada. Antes de tudo. Sim, completei com serenidade. 3 meses antes. Caio arregalou os olhos. O celular caiu da mão dele e bateu na mesa com um som seco. Camila levou a mão à boca. Seu João fechou os olhos, como quem recebe uma notícia que já esperava, mas que dói da mesma forma. Eu continuei. E mais uma coisa. Minha voz estava limpa, nítida. Eu registrei tudo. Os áudios. As mensagens.
As tentativas de interferência no Miguel. A tentativa de me expor. Inclusive o telefone secreto. O silêncio ficou tão denso que dava para sentir no ar. O juiz analisou tudo, falei, e concedeu para mim a guarda principal provisória. Caio terá visitas acompanhadas. E, Dona Lúcia, parei por um segundo. A senhora está formalmente proibida de tomar decisões envolvendo Miguel. Qualquer tentativa será considerada violação. Ela ficou imóvel. Pela primeira vez, eu vi superioridade saindo daquele rosto. Entrando algo que ela não conhecia, impotência. Isso é um absurdo. Ela tentou dizer, mas a voz falhou. Não é. Respondi, olhando direto nos olhos dela. É justiça. Virei para o Miguel, que observava tudo de longe, sem entender completamente. Vamos, filho. Temos um aniversário só nosso ainda para aproveitar. E assim, no salão onde eles tentaram me destruir, eu apenas peguei a mão do meu menino e caminhei para fora, sem medo, sem pressa, sem olhar para trás. Aquele era o fim do plano deles e o começo do meu futuro. Quando saí do salão da cantina com a mão do Miguel na minha, senti algo que eu não lembrava há anos: leveza. Não era alegria. Não era vitória. Era simplesmente o peso indo embora, o ar voltando para os pulmões, o corpo finalmente ocupando o próprio espaço. Miguel apertou meus dedos enquanto caminhávamos até o carro. Mãe, por que a vovó ficou brava? Ele perguntou baixinho. Olhei para ele com cuidado. Meu filho não merecia carregar a guerra dos adultos. Às vezes, as pessoas ficam bravas quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, expliquei. Mas não é culpa sua. Hoje ainda é seu dia. E a gente vai comemorar do nosso jeito, tá? Ele sorriu. Um sorriso leve, verdadeiro. Era isso que importava. Na manhã seguinte, acordei cedo. Não dormi bem, mas dormi em paz. E isso já era algo raro. Meu celular estava cheio de mensagens. Não precisei abrir para saber de quem eram. Dona Lúcia, Camila, Caio. Todas misturando surpresa, fúria, acusações veladas. Não respondi. Nenhuma. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era a doutora. Helena. Bom dia, Luana. Está preparada? Ela perguntou. Eu estava. Vai começar, ela continuou. A partir de hoje, notificações serão enviadas. Cada parte do processo entrará, formalmente em andamento. E não se preocupe com as mensagens deles. Não responda. Qualquer contato, apenas documente. Eu confirmei com um tudo bem. E desliguei. Saí para a varanda com uma xícara de chá e fiquei ali, observando a rua calma, os vizinhos passeando com os cachorros, as folhas se mexendo com o vento da manhã. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que aquela vida poderia finalmente ser minha. A queda deles não aconteceu em um dia. Não aconteceu em uma semana. Mas ela veio, inevitável, lenta e profunda. Começou com Caio. 3 dias depois, recebi um e-mail dele, não uma ligação. O tom era confuso, quase perdido. Luana, eu não entendi por que você fez isso. Por que não conversou comigo? Por que não tentou salvar nosso casamento? Eu li a mensagem 3 vezes e respondi com apenas uma linha. Eu tentei durante 6 anos. Você só não percebeu. Não houve mais e-mails. Depois veio Dona Lúcia. A advogada da família dela entrou em contato com a doutora Helena pedindo conciliação. Um termo bonito para encobrir desespero. Mas não havia conciliação possível. As provas falavam por si. O que ela chamou de cuidado e tradição de família estava descrito no processo como interferência, manipulação emocional, tentativa de alienação parental. Dona Lúcia, pela primeira vez, teve que lidar com um sistema que não obedecia às vontades dela. Aquela mulher que sempre foi respeitada, temida e obedecida. Agora precisava responder formalmente por atitudes que, para ela, eram apenas parte do jeito dela mandar. E esse foi o maior choque da vida dela. O sogro, seu João, me enviou uma mensagem semanas depois. Luana, espero que você e o Miguel estejam bem. Fiz minha parte no depoimento.
Me desculpe por não ter feito antes. Eu respondi. Obrigada. O Miguel merece paz. Eu também. Ele mandou um último texto. Vocês dois vão ficar bem. Eu sei. E nunca mais tocou no assunto. Depois de todo o processo, a decisão do juiz saiu de forma definitiva. Guarda principal para mim. Visitas supervisionadas para Caio. Acesso controlado da família dele ao Miguel. Proteção jurídica contra qualquer interferência indevida. Eu imprimi a decisão e guardei numa pasta verde, com meu nome na capa. Não por orgulho, mas como lembrete de que, às vezes, sair de um lugar exige mais força do que permanecer. E eu consegui. 6 meses depois, eu e Miguel nos mudamos para uma casa pequena, clara, com quintal, em um bairro tranquilo de Goiânia. Plantei 2 árvores no fundo do terreno, uma para mim, outra para ele. Comecei a trabalhar melhor, com mais clientes, mais confiança, mais vida. Miguel começou a dormir melhor, comer melhor, brincar melhor. Ele ria mais. Falava mais alto. Tinha menos medo de errar. A ausência do controle da família do Caio não deixou um vazio. Deixou espaço para ele respirar. E para mim também. 1 ano depois, eu estava deitada na rede da varanda, com Miguel lendo um livro ao meu lado. Ele tentava ler sozinho, tropeçando nas sílabas com orgulho enorme, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. A voz do outro lado era firme, mas cansada. Luana, é o Caio. Meu corpo ficou alerta. Oi, respondi, neutra. Ele respirou fundo. Eu só queria dizer que você estava certa. Sobre tudo. Sobre mim. Sobre a minha mãe. Sobre como eu deixei tudo acontecer. Eu estou tentando melhorar. Queria que você soubesse. Houve silêncio. O tipo de silêncio que encerra coisas. Espero que consiga, eu disse. De verdade. Ele hesitou. Obrigado por cuidar tão bem do Miguel. Sempre vou cuidar dele, respondi. Mas não sozinha. Espero que você aprenda a ser o pai que ele merece, Caio. Ele murmurou alguma coisa parecida com vou tentar. E desligou. E, surpreendentemente, não doeu. Nem um pouco. Porque não havia mais espaço nele dentro de mim. A dor, o apego, a dependência, tudo aquilo tinha morrido no mesmo instante em que eu decidi me levantar naquela sala cheia de balões azuis. Caio foi uma história. Não era mais meu destino. Às vezes, quando deito para dormir, penso em tudo o que aconteceu. Não com rancor, nem com saudade, mas com uma lucidez nova. Alguns dizem que coragem é levantar a voz, enfrentar no grito, explodir. Talvez seja, para alguns. Mas, para mim, coragem foi outra coisa. Foi esperar, observar, guardar provas, montar um plano em silêncio e agir no momento certo, não no momento deles. Coragem foi sair sem gritar, sem implorar, sem me diminuir. Foi proteger meu filho enquanto eles achavam que estavam me vencendo. Foi reconstruir minha vida tijolo por tijolo, sem ninguém perceber. E, principalmente, foi entender que eu não precisava ser forte o tempo todo. Eu só precisava ser forte quando fosse necessário. E eu fui. No 2º aniversário do Miguel depois da nossa mudança, fizemos uma festa pequena no quintal, bolo simples, amigos da escola, música baixa, churrasquinho. Ele correu pelo gramado com o rosto iluminado. E eu fiquei olhando, sentindo uma gratidão enorme. Porque era isso que eu tinha lutado para conquistar. Uma vida em que meu filho pudesse ser criança e eu pudesse ser eu mesma. Sem plateias. Sem julgamentos. Sem máscaras. Apenas nós dois. Livres. Inteiros. E cada vez que penso em tudo que vivi, lembro de uma verdade simples. Eles planejaram me destruir, mas acabaram me libertando.